Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar início aí à nossa jornada do DeFi e vamos começar com uma técnica que a gente chama de lending, né? Que é o quê? A parte de plataforma de empréstimos, né? Então a gente vai conhecer duas hoje, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do racional, como que funciona e como que a gente faz para poder fazer o nosso dinheiro render e a gente conseguir ganhar mais dinheiro. Beleza? Bora lá! Então, pessoal, compartilhe minha tela aqui. Eu vou apresentar duas plataformas para vocês aí hoje. A primeira que eu vou mostrar é a maior do mundo hoje, que é a Aave. Alguns chamam de Aave, alguns chamam de Aave, tá? Então, uma das partes do DeFi é essa parte de empréstimos descentralizados. E a Aave é uma das maiores que existem, né? Então, ela é um protocolo aqui de finanças descentralizadas que permite que as pessoas emprestem e tomem empréstimos de criptomoedas, tá ok? Então ela é a maior do mundo, tá? Hoje, atualmente, né? A gente está em novembro de 2025, tá? E ela é mais focada na rede da Ethereum, tá bom? A segunda aqui é a plataforma da Camino. É uma plataforma mais nova e ela é mais focada na rede da Solana. A Camino oferece o conjunto de produtos que combina uma variedade de elementos básicos do DeFi para impulsionar estratégicas aqui sofisticadas. Tem aqui a parte de cofres de liquidez, tem a parte de Camino Land e ela também faz swaps, então isso é bem bacana, tá ok? Então começando aqui na Aave, pessoal, como que funciona, né? Então aqui, entrei aqui no site da Aave e como eu falei para vocês, quando a gente fala de DeFi, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente conecta a nossa carteira, tá bom? Para não, porque querendo ou não, é onde tem a maior reincidência de hacks, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque na hora que a gente conecta a nossa carteira, tem que conectar no protocolo certo aí, no que a gente chama dos DApps certo, tá bom? Então, olha só para vocês terem uma ideia, a gente está falando o que aqui na parte aqui da Aave. A Aave a gente está falando aqui que tem um total aqui de 42 bilhões de dólares ali e ela tem 16 bilhões aqui em total de empréstimos e total disponível aqui 24 bilhões. Então, a gente vai conectar nossa carteira aqui agora. Então, é só clicar aqui. Como vocês já viram no último vídeo, como que se cria uma carteira, como que anota as 12 palavras, como que guarda aí com segurança, entendeu? É bem importante a gente ter anotado as nossas 12 palavras, só reforçando, tá? E também na hora de clicar no protocolo correto. Então, você vem aqui e conecta a sua carteira. Ele já detectou aqui a MetaMask, que é a que a gente utilizou como exemplo no último vídeo, tá? Então a gente clica aqui e ela, como a gente já conectou algumas vezes, ela não pede senha, mas normalmente ela pede senha, tá? Então vou clicar aqui em conectar. Vou atualizar aqui. E ela já conectou, tá vendo? Quando aparecem essas letrinhas aqui é porque já conectou. Então, como que funciona aqui de um lado e do outro aqui na parte principal? Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, quando a gente clica aqui, a gente tem aqui o nosso endereço, aqui não tem nada, tá bom? Mas, o que que a gente tem que entender? A gente tem que pegar e verificar a rede onde estão disponíveis os nossos recursos, ou seja, o nosso dinheiro. E lembre-se, a rede da Ethereum é uma das mais caras que tem, aí tem aqui Base, Plasma, e aí é interessante utilizar as maiores dentro aqui do protocolo Ethereum. Eu gosto bastante da Arbitrum, da Base, aqui da Avalanche, da Optimum, que são as maiores, mas tem outras aqui menores, tá bom? E é importante dar essa olhada. Vou tomar como exemplo aqui a Arbitrum, tá bom? Então vou tomar como exemplo aqui a Arbitrum, tá? Então se eu tivesse dinheiro aqui na minha carteira, que eu vou conectar minha carteira aqui agora, vou clicar nela. Se eu tivesse dinheiro aqui na minha carteira, ia aparecer aqui, tá? E aqui
Quando a gente fala em All Popular Network, são as redes. Então, eu iria vir aqui, clicar em Arbitrum dentro da carteira e aparecer todos os recursos que eu tenho aqui em Arbitrum, tá bom? Então, como eu conectei aqui, isso iria aparecer o valor da minha carteira, o que eu tenho aqui em termos de patrimônio. Se tivesse recursos na minha carteira, iria aparecer aqui, tá? E eu selecionei aqui a rede da Arbitrum. E aqui são as taxas que eu posso estar emprestando as minhas criptos. Então, por exemplo, aqui, Ethereum está pagando 1,2 por ano, aí o USDC está pagando 2,58. Você vai falar, pô, é pouco, mas é em dólar, né? Pensa sempre em dólar. Então, você vai estar recebendo esse valor dolarizado. Então, você vai estar recebendo 1,82% de Ethereum. Você vai estar recebendo 2,58 de dólar. E aqui, Bitcoin muito pouco, aqui certamente, né? Então, o lado de cá, quando a gente vê aqui supply, esse campo ia estar habilitado, ia estar escrito supply, tá? E aqui do lado de cá, o borrow é você pegar emprestado. Só que para você pegar emprestado, você tem que deixar dinheiro em garantia aqui, ou Ethereum, ou dólar, tá? Então, vamos falar primeiro da parte do empréstimo. Eu iria fazer o quê? Eu tenho aqui Ethereum. Ele ia aparecer aqui o quanto eu tenho aqui disponível e eu ia clicar aqui em Supply. Eu clicando em Supply, ele ia falar qual a quantidade que eu quero emprestar. Porque ele dá opção, né? Você quer emprestar X, Y, Z, 10%, 20%, 50% da quantidade que você tem, iria aparecer isso aqui. Então vamos falar em dólar, por exemplo. Você quer deixar aqui $1.000. Você ia apertar aqui, aparecer o balanço aqui de $1.000. Você ia clicar em Supply. Ele ia pedir para você digitar a senha na tua carteira e ele ia autorizar para você fazer, tá ok? O mais interessante é que quando você empresta, ele já habilita automaticamente aqui também, tá? Então faz de conta que você quer deixar aqui os seus Ethereums aqui, né? Seus Ethers aqui. Então deixou lá $1.000 de Ether aqui. Ele vai habilitar aqui para você pegar emprestado uma quantidade. E vai aparecer também aqui a saúde do teu empréstimo, entendeu? Porque o que acontece? Se o Ether começa a cair de preço, faz de conta, de $1.000 ele começa a cair para 900, 800, 700, ele vai começar a liquidar a sua dívida vendendo os seus Ethereums aqui para pagar a sua dívida. Mas de conta que você pegou e deixou Ethereum e pegou dólar aqui. E aí você pegou, deixou 1.000, você deixou, naquele momento o Ether estava 1.000 e você pegou 800 e ele caiu abaixo de 800, ele começa a liquidar, tá bom? Então esse daqui é o racional, tá? Da parte de empréstimos, você aqui no caso de supply, você emprestar e no caso do borrow, você pegar emprestado. Então o que você tiver aqui, você pode deixar em garantia, tá ok? E aí tem algumas outras ferramentas aqui também, mas mais a parte de empréstimos que a gente vai falar hoje, então dá para vocês fuçarem bastante. Então a parte aqui de dashboard, marketing, governança, dá para vocês conhecerem aqui, savings, staking, a parte de stake aqui também. Tem a parte de swap aqui também, que você pode trocar uma moeda por outra e eles logicamente vão cobrar uma taxa, tá ok? Então protocolo bem interessante aqui a Aave, né? E como eu disse, pessoal, tem muita grana lá dentro. Então o próximo protocolo aqui, pessoal, é a Camino. A Camino ela é mais focada na parte da rede da Solana, tá? E tem o mesmo fundamento. Então aqui você vem, conecta a tua carteira. Aí ele vai dar aqui algumas opções de carteira. Eu já instalei aqui uma carteira que eles chamam de Phantom, né? Que é essa fantasma aqui. Aí você atualiza aqui e ele já vai estar conectado. Então olha lá, está conectada a carteira. Então é o mesmo racional, tá bom? Então olha só para vocês verem, tem 600 milhões de dólares aqui depositados e
8 milhões de dólares de ganhos para quem deixou emprestado, tá bom? Tem aqui as mesmas características ali da Aave, porém, mais focado na parte do quê? Da rede da Solana. Então pode ver, olha só, até apareceu aqui, olha, tá aqui, tá até uma estrelinha. Olha quanto eles estão pagando aí em termos de dólar. Então, no caso do dólar aqui, você clica e você pode depositar seu dólar e tem aqui oferta de te pagar 7,55. Então tá pagando até mais do que a Aave, que tá pagando aqui, no caso, 3, tá? Mas por ser um protocolo, nada é de graça, pessoal. Por ser um protocolo mais novo, tem lá os seus riscos. Então, até na hora de você fazer os seus emprestar o seu dinheiro, é interessante diversificar. Não coloquem tudo no mesmo lugar. Então, faz sentido colocar um pouco aqui na Kamino? Faz sentido você emprestar um pouco lá no protocolo da Aave? Tá? Falando que, só lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? São possibilidades dentro do DeFi, que são as finanças descentralizadas, tá ok? Então aí aqui vai falar, ó, deposite dólar, mas aí eu não tenho, como eu não tenho nada aqui, então ele vai falar, ó, metade, máximo, você pode colocar aqui a quantidade que você quiser. E na hora que você habilitar isso daqui, você tiver dinheiro aqui, ele vai, consequentemente, abrir possibilidades de você pegar emprestado também. Então aqui, emprestar, que no caso aqui é o borrow, né? Deixa eu mudar para o inglês. Parece que não, mas esses protocolos é melhor em inglês do que em português. Então aqui no caso do lend, é você emprestando, depositando. No caso do borrow, aqui é você pegando emprestado. Então você vê, olha as taxas aqui, ó, 5% ao ano. Vai ver isso no banco para pegar real, dólar emprestado, entendeu? Então tem várias possibilidades aí, pessoal, tá ok? E só para recapitular aqui para fechar, aqui são as extensões aqui da carteira MetaMask dentro do Google Chrome e aqui da carteira Phantom, aqui mais focado em Ethereum e aqui mais focado na rede da Solana, tá ok? Então aqui, olha só a carinha dela aqui para vocês verem. Então aqui a cara da MetaMask, tá? E aqui a cara da Phantom, né? Deixa eu colocar a senha aqui. Então aqui é a cara da carteirinha da Phantom aí, tá? Então Solana, Ethereum, Bitcoin, tá bom? Entre outras, tá ok? Então pessoal, era isso daí, um pouquinho para vocês verem aí como que você empresta seu dinheiro e você pega dinheiro emprestado também dentro das plataformas aí do DeFi. Então muito interessante, pode ver que as taxas tem que analisar, não é uma recomendação de investimento, mas eu acho muito interessante que são possibilidades aí dentro da Web3. Então é interessante, você olha lá, pô, é um token, eu compro aquele token Aave, eu compro aquele token Kamino, mas para que ele serve, né? Para que a gente está comprando aquela cripto? Então ela é uma cripto e tem usabilidade, dá para a gente utilizar. Então é muito importante como quando a gente for comprar uma cripto, a gente estudar os fundamentos dela, tá bom? Então se você gostou aí desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram aí dessa parte de empréstimos, de deixar dinheiro emprestado lá rendendo, tá? E compartilhe com os amigos se vocês gostaram, tá bom? Obrigado, valeu, até a próxima, tamo junto, hein? Vamos lá!